Cara, seguinte, 6 anos de raiva. A história da treta entre Neymar e Thiago Mendes. A gente vai relembrar aqui, cara, o que exatamente, aonde foi que começou essa treta. Eu confesso que eu não sei absolutamente nada da história, então eu vou descobrir junto com vocês aqui no canal do nosso parceiro Victor Litorando. Já deixa o like lá, rapaziada, se inscreve no canal. Neymar estendeu a mão, Thiago Mendes olhou pro lado e fingiu que aquela mão nem existia. O vídeo já passou de milhões de visualizações em poucas horas. E o motivo por trás desse vácuo... Nossa senhora. Tirou a mão, tomou logo, foi 3-0 o Vasco. Eu odiei demais o Vasco. O Vasco tomou 3-0. Não começou ontem, começou há 6 anos atrás. Do outro lado do Atlântico, com uma entrada que quase tirou o Neymar do futebol e ameaças de morte que ninguém esperava. Hoje eu vou te contar os 3 capítulos dessa rivalidade na ordem certa, com tudo que aconteceu nos bastidores. Por que Thiago Mendes odeia tanto o Neymar e vice-versa, né? Por que o Neymar já chamou o Thiago Mendes de babaca em rede nacional? Thiago Mendes claramente tem um certo rancor gigantesco pelo Neymar e muita gente não conhece. Alguém pegou a mulher de alguém. Essa é a história completa, mano. E no final eu separei outros casos de jogadores que se odeiam publicamente, porque essa história de aperto de mão negado tem muitas camadas e é muito mais comum no futebol do que você imagina. E às vezes por motivos muito piores do que você imagina também. Contexto rápido. Antes de entrar nos capítulos, você precisa entender o começo da história. Neymar você já conhece, camisa 10 da seleção, ídolo do Santos, hoje de volta jogando pelo clube que o revelou, depois de uma carreira que passou por Barcelona, PSG e Al Hilal. Thiago Mendes claramente é menos famoso pro grande público, mas é um volante de raça nascido em São Luís do Maranhão, formado nas categorias de base do Goiás. Oxente, bem aqui perto da minha cidade. Tipo, umas 6 horas de viagem, 7 horas a gente chega lá, eu acho. Que se firmou no São Paulo, vai pra Europa pra jogar na França, no Lille e no Lyon. Depois passou por uma temporada no futebol do Catar, no Al Rayyan, e voltou pro Brasil aí em 2025 pra vestir a camisa do gigante da colina. É um jogador conhecido justamente por essa postura mais fria e combativa dentro de campo. E é na França, nesse período em que ele tava no Lyon, que a rivalidade com o Neymar começa a nascer aí de verdade. Capítulo 1, a tesoura que quase tirou Neymar do futebol. No dia 13 de dezembro de 2020, o PSG recebe o Lyon no Parc des Princes pelo Opa, quem é daqui? Toma Paquetá. campeonato francês. Neymar claramente, né, já era o principal jogador do time parisiense, na verdade já chegou sendo o principal jogador. Nos minutos finais da partida, Thiago Mendes, então volante do Lyon, aplica uma entrada, cara, criminosa, né, uma tesoura por trás que pega e firme ali o tornozelo esquerdo do Neymar, que claramente na imagem que você vai ver a seguir agora, chega a dar uma torcida feia, né, mano? 20 seconds to go, dragged down by Thiago Mendes, who says he played the ball. O impacto é forte o suficiente para o Neymar sair de campo Nossa de maca, senhora, chorando com o pé preso no gramado. Em campo, o árbitro só mostra o cartão amarelo pro lance, mas depois da revisão do VAR, viram como o crime foi realmente um crime hediondo aí, né, mano? E a arbitragem muda de ideia. Expulsão, Thiago Mendes é suspenso por 3 jogos. Só que a história não... Não, porque lá na Europa funciona, né? Aqui deram uma entrada criminosa no Danilo do Botafogo. Eu acho que nem amarelo não teve. Fica só dentro de campo, né, cara? O pai de Neymar, o Neymar pai, veio a público criticar duramente o lance, chamando a entrada de irresponsável e violenta e questionando até quando o futebol vai proteger esse tipo de jogada. E do outro lado, a situação sai completamente do controle. A esposa de Thiago Mendes, Kelly, revela que o marido começou a receber ameaças de morte de torcedores do PSG nas redes sociais. Uma das mensagens dizia literalmente que ele ia pagar com a própria vida pelo que fez com o Neymar e a família dele também. Então os caras começaram a ameaçar tanto o Thiago Mendes como a sua família. O técnico... Aí é foda, né, cara? Desculpa eu tá pausando, tá? Mas é foda na situação, porque às vezes realmente pode ser uma ameaça, tá ligado? De um cara de 40, um marmanjo de 40 anos te ameaçando, mas também pode ser um moleque, tá ligado? De 12 anos metendo louco. do Lyon na época, Rudi Garcia, saiu Aí não dá pra confiar, tá ligado? Você tem que realmente tomar cuidado. em defesa do jogador, dizendo que Thiago Mendes só tinha olhos pra bola e que o Neymar acabou sendo azarado por estar naquela posição. Uma curiosidade, cara, é que as ameaças contra o Thiago Mendes foram tão firmes aí, tão contundentes, tão sérias, que a sua esposa precisou ler as mensagens publicamente na TV francesa. É um dos poucos casos em que a família de um jogador entrou pra defendê-lo de ameaças reais aí. Então não foram ameaçinhas não, cara.
cara. Foram muitas ameaças. Felizmente pro Neymar, os exames mostraram que a lesão não era tão grave quanto se imaginava no calor do momento e ele conseguiu se recuperar sem uma cirurgia. Mas o estrago já estava feito. Do lado de Thiago Mendes, o episódio deixou marcas que ele carregou por anos. Ele mesmo comentou que aquele período foi um dos mais difíceis da sua carreira, tendo que lidar com ameaças constantes enquanto ainda precisava treinar e jogar normalmente pelo Lyon. Talvez então a partir daí o Thiago Mendes guardou um rancor maior ainda pelo Neymar, né, cara? Eu acho que assim, pra ele ter dado a primeira entrada, Tipo assim, cara, eu entendo o Neymar ficar com a do Thiago Mendes, tá ligado? Porque é uma situação, cara, que o cara pode, de uma hora pra outra, parar de jogar, se aposentar, tá ligado? Eu até entendo também um pouco do Thiago Mendes, né? Porque, pô, ele tomou muitas e muitas ameaças, tá ligado? Talvez até mais do que ele esperava. Mas aí, cara, é uma questão que o Thiago Mendes tem que entender. Isso eu tô dando o ponto do Neymar, tá? O Thiago Mendes tem que entender, cara, que o Neymar é gigante. Então é óbvio que ele ia tomar. Cara, se ele batesse só boca com o Neymar, ele ia tomar pressão, tá ligado? Os caras são assim, cara. Os caras são malucos. ele já tinha alguma coisa ali com o Neymar, né? Algum sentimento negativo. Porque um jogador que não tivesse um sentimento negativo ali pelo Neymar, ou minimamente fosse um grande fã do Neymar dentro de campo, não teria dado aquela entrada, né? Claro que entradas duras fazem parte do futebol, mas foi uma entrada que destoou bastante pelo contexto do jogo também, ficou muito destoada, né, cara? Vale lembrar que após perceber que a lesão do Neymar poderia ter sido bem grave, o próprio Thiago Mendes gravou um vídeo pedindo desculpas. Aí, ó. Olha, ele tentou, tá ligado? Vamos ver como é que continua daqui da frente. Vamos ver se o Neymar perdoa. Boa noite, pessoal. Gravando esse vídeo para pedir desculpa ao Neymar. Espero que ele esteja. Ah, não, aí não. Pô, cara, desculpa, o cara tá falando igual o Bruno Henrique, um robô aqui, ó. Atenção, pessoal, me desculpa aí por ter dado uma entrada no Neymar. Não, cara, pelo amor de Deus, bora fazer um pedido de desculpa, pelo menos com uma cara de sincero. Chega aqui e fala assim, ó. Pega aqui, ó. Vou te ensinar, Thiago Mendes. Se liga só. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu queria vir aqui pedir minhas sinceras desculpas, porque eu dei a entrada no Neymar, eu confesso que eu tentei ir na bola e acabei acertando ele. Então eu venho aqui a público dizer que não foi intencional, não foi na maldade. Tipo, eu fiz melhor aqui, cara, eu fiz melhor, eu dou pra ator. Não, lá ele, lá. Bem, em hipótese nenhuma, eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, eu também admiro o futebol dele. Espero que nada de grave esteja acontecido e que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fico mais uma vez em sinceros pedidos de desculpa. Pô, cara, desculpa, tá falando desse jeito aqui, eu vou dar só um pouquinho aqui. Não parece que ele tá olhando pra um papel? Pera aí, bem aqui, ó. Dele. Aqui, ó, parece que ele tá olhando pra alguma coisa atrás da câmera ou aqui na lateral. Espero que nada de grave esteja acontecido. Por isso que tá parecendo e um que robô. ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fico mais uma vez em sinceros pedidos de desculpa. Mas mesmo que o sentimento do Thiago Mendes naquele momento ali não fosse tão forte, eu acho que talvez, tá aqui agora suposição minha sem embasamento algum, talvez quando o Thiago Mendes começou a receber ameaças, ele esperava que o Neymar fosse via público e falar, não precisa fazer isso com o Thiago Mendes e tal. Talvez tenha sido isso que ele pensou, né? Ou não, pode ser que não. Mas fazendo a minha leitura aqui, né, a não ser que, pô, a galera vai falar de inveja, né, a não ser que seja uma inveja muito, muito forte, provocou ele dar a primeira entrada e depois continuar odiando ele até pelos próximos anos aí, por causa de inveja, talvez, pode ser uma opção, né, galera, mas falar sobre inveja é tipo assim, eu nunca gosto de usar isso como argumento, porque não é palpável, né, mas enfim, já vai comentando aí, você acha que a primeira entrada lá foi por inveja ou foi por um lance normal de jogo ali, ou você acha que ele odeia o Neymar até... Eu acho, cara, que talvez... Aqui é suposição. Eu acho que talvez realmente ele tenha tentado ir na bola, só que acabou causando, tá ligado? E talvez pode ter problemas pessoais? Pode, tá ligado? Pode ter. Mas talvez no lance ele tivesse tentado ir na bola, mas foi um pouco mais agressivo e acabou acertando o Neymar. E pra ele ficou tipo assim, tanto faz como tanto fez. Tipo, eu não gosto dele, tentei ir na bola, mas acertei ele. Então pra mim tanto faz. E depois das ameaças, aí sim ele veio pedir desculpa. Hoje, por inveja também, ou por esses capítulos aí que eu falei e que eu vou falar ainda. Já vai deixando sua opinião aí e depois eu vou continuar dando mais contexto e você vai poder fortalecer ou enfraquecer mais a sua opinião. Capítulo 2, o babaca na Vila Belmiro. Passa o tempo, os dois Aí já é mais recente, já foi agora.
alguns meses atrás. Voltam pro futebol brasileiro, Neymar assina com o Santos e Thiago Mendes assina com o Vasco. E em 26 de fevereiro de 2026, os dois se reencontram em campo, dessa vez na Vila Belmiro, em Santos e Vasco pelo Brasileirão. O estopim começa aqui na seguinte situação. Reparem nesse gol do Neymar aí. Neymar marca o gol e comemora aí, ó, pedindo silêncio pra torcida vascaína. Thiago Mendes não gosta nem um pouco da provocação. Os dois trocam ofensas, Até aí, normal, né? Coisa de jogo. chegam a se encarar dentro de campo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein mostra cartão amarelo pros dois, mas a treta continua aí depois do apito final. No intervalo, em entrevista ao vivo pro Sport TV, Neymar chama Thiago Mendes publicamente de babaca. O Thiago Mendes, quando você estava no PSG, já teve uma briga ali, ele acabou te machucando, é antigo? Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar de machão. É sempre assim, com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain. Com todo o respeito. Cara, eu acho engraçado. Quando alguém fala assim, com todo o respeito do mundo, a próxima frase, a próxima palavra é algo atrocidando. Me prometeu hoje, então vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo. Relembra a entrada de 2020 e ainda afirma que o volante tinha prometido machucá-lo de novo. Do outro lado, Thiago Mendes rebate dizendo que era o camisa 10 quem precisava respeitá-lo em campo. Então aqui, né, com a fala do Neymar dizendo que o Thiago Mendes tinha prometido machucá-lo de novo, eu acho, tá, que a tese da inveja ganha mais força. E assim, como eu falei, não gosto muito de usar essa argumentação, né, rapaziada? Mas você não gostar de uma pessoa, você, sei lá, ter um ranço ali da pessoa, você ter uma raiva da pessoa, é normal, tá ligado? Mas quando você começa a querer machucar a pessoa com frequência, se for verdade o que o Neymar falou aqui, aí já entra num nível diferente de incômodo, né? Você se incomodar com uma pessoa é normal. Pô, não gosto desse cara, não gosto dessa pessoa. Até dentro do futebol o pessoal fala, esse cara merece uma chegada mais forte, esse cara... Mas assim, normal. Agora quando passa sem o cara fazer nada pra você, nunca ter falado com você, nunca ter, sei lá, dito nada, o cara querer machucar, aí eu já acho que entra num nível diferente. Uma curiosidade pra comentar é que foi a primeira vez que o Neymar usou um veículo de imprensa oficial ao vivo pra atacar publicamente algum adversário no Brasileirão pelo nome. Ou seja, o que começou com uma entrada dura na França virou uma guerra de declarações públicas no Brasil, com direito a xingamento na televisão nacional ao vivo para milhares de telespectadores. E o detalhe importante aqui é que o Neymar não guardou a crítica só pro vestiário ou pras redes sociais. Ele escolheu fazer isso numa entrevista oficial no intervalo do jogo, sabendo exatamente o tamanho da repercussão Ô, Neymar, desculpa aí, cara. Você tá perdendo, viu? Aqui já tá perdendo. Neymar só vai ajeitar isso daqui quando se aposentar. que aquilo teria. Foi ali que a treta deixou de ser só um assunto de bastidor e virou de vez pauta nacional. E aí, rapaziada, a gente pode citar alguns exemplos de jogadores que provocam o Neymar, mas você vê que não odeiam o Neymar. Por exemplo, um cara que tá sempre provocando o Neymar quando se encontra é o Samuel Xavier. Só que eu acho que o Samuel Xavier faz isso pra ganhar hype. Aqui vai estar aparecendo na tela aí Samuel Xavier gritando na cara do Neymar, algumas provocações. Acho que ele postou uma foto também gritando na cara do Neymar. Mas eu acho que é porque ou o Samuel Xavier acha mesmo que é um protagonista, né? Ou ele quer ganhar mídia, né? Quer hypar. Eu acho que é uma dessas coisas, assim. Porque é toda vez, tá ligado? Tipo, não pode provocar o Neymar? Pode, mano. O Neymar sai xingando todo mundo aí. Eu acho errado também. O Neymar sempre sai encarando todo mundo, botando o dedo na cara de todo mundo. Eu não concordo. Não, o Neymar. O Neymar xingando todo mundo. Não. Neymar. Ele não responde ninguém no Instagram, não. Torcedores do Santos reclamam que o time tá ruim. Neymar vai responder esses caras? Vai não. Neymar? Não vai não. Com isso, mas também fazem muito isso com ele, acredito que pra ganhar hype, tá ligado? Capítulo 3, o vácuo em São Januário. E chegamos no capítulo que fez esse vídeo existir. Ontem, no dia 16 de agosto de 2026, o Vasco recebe o Santos em São Januário pela 23ª rodada do Brasileirão. Os dois são capitães de suas equipes nesse jogo, o que significa que teriam que se cumprimentar em pelo menos 3 momentos do protocolo pré-jogo. No primeiro encontro já, o Neymar estende a mão pra cumprimentar Thiago Mendes e nada, o volante... Pô, cara, sem sacanagem, sem sacanagem. Nada tira da minha cabeça. Que talvez realmente, eu posso estar errado aqui. O Neymar pode ter ido pra cumprimentar, pra, tipo, às vezes pra acabar, tá ligado? Com essa treta e pá. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Neymar levantou a mão de propósito, só de sacanagem, tá ligado? Porque ele sabia que talvez o Thiago Mendes não ia cumprimentar ele pra poder gerar esse tipo de imagem. Se, por acaso, e agora a gente tem certeza, o Santos ganhasse e sabe que ia repercutir, tá ligado? Essa imagem. Enfim, se tiver foto também, tá ligado? Nada tira da minha cabeça, viado, que o Neymar fez isso só de sacanagem. Ele não foi por respeito.
Ele não foi por respeito. Ele foi realmente só na sacanagem de sabendo que ele não ia cumprimentar de volta. O volante vascaíno simplesmente ignora e deixa o camisa 10 do Santos no vácuo na frente das câmeras Cara, não é possível. Eu acho que ele é uma pessoa de sacanagem, cara. de todo o estádio. No segundo momento aí, durante o cara ou coroa, que é o padrão do futebol, né? Os dois ficam frente a frente de novo, mas Thiago Mendes mantém distância e não aperta a mão de Neymar. E no terceiro Nossa, se o Neymar tivesse nessa segunda aí da moeda, ter tentado de novo, ia ser lendário, cara. Ia ser lendário. momento aí, né, na troca tradicional de flâmulas, mais uma vez os dois nem se olham, cara. As imagens viralizaram na hora, torcedores do Vasco distribuem máscaras de Neymar chorando nas arquibancadas numa clara referência ao episódio de 2020. Dentro de campo, o Santos vence por 3-0 com gols de Luan Pérez, William Arão e Gabigol. Resultado que deixa o Vasco ainda dentro da zona de rebaixamento. E o Santos não deixou barato, publicou nas redes um post de cumprimento zoando o Thiago Mendes logo após a vitória e Neymar reagiu comentando: a soberba precede a queda, deixando claro que a treta ainda não acabou. Depois do apito final também, o Santos entra na brincadeira e faz uma publicação de um post dizendo: essa vitória eu tenho que cumprimentar, numa clara alfinetada em Thiago Mendes. E depois solta outra publicação com uma montagem do Neymar estendendo a mão para os 3 pontos conquistados. Então o pessoal resolveu alfinetar e hypar muito também em cima desse assunto, né, mano? Assim como eu que tô gravando aqui, né, rapaziada? E aqui vem um bloco extra, tá? De curiosidades pra vocês, de outros ódios que viraram história Sabia no que ia futebol, aparecer, cara, o pai do claramente Haaland. não se gostam aí. O primeiro caso é de Luis Soares e Patrice Evra. Em outubro de 2011, no Liverpool e Manchester United pela Premier League, Soares foi acusado por Evra de ofendê-lo com uma palavra de conotação racista dentro de campo. A Federação Inglesa investigou, considerou Soares culpado e aplicou suspensão de 8 jogos além da multa pesada. No reencontro seguinte, entre os clubes no primeiro cumprimento aí antes da partida, por incrível que pareça, Patrice Evra, mesmo tendo sofrido racismo, sua argumentação tendo sido validada pela Federação Inglesa, que puniu Soares. Ah, esse daqui eu lembro. O Soares tira a mão, né? Ele estica sua mão para Soares e o Soares simplesmente se recusa a apertar a mão de Patrice Evra. Até o zagueiro Rio Ferdinand, companheiro de Evra, recusou cumprimentar Soares naquele dia. O francês chegou a apertar o braço do uruguaio para forçar o aperto de mão, mas Soares se manteve irredutível e ignorou mesmo assim. O segundo caso aqui é considerado por muita gente a vingança mais fria da história do futebol. Eu sempre cito ele nos vídeos aqui, acho que quem me acompanha com mais frequência já tá enjoado. Moleque, o cara esperou 2 anos pra ele se recuperar. Na hora que ele se recuperou, foi pro jogo, só esperou, deu a primeira entrada, foi expulso, tá ligado? Ele nem argumentou, ele só foi expulso. Ele sabia que ia ser expulso e aposentou o pai do Haaland. Dessa história, mas é o caso de Rory Kane e a família Haaland. Em 97, o norueguês Alf Haaland, então do Leeds, entrou duro em Kane, que rompeu o ligamento do joelho e ficou fora da temporada inteira. Roy Kane não esqueceu, né? 4 anos depois, já como capitão do Manchester United, ele finalmente encontrou a chave de revidar. Numa partida contra o Manchester City, Kane acertou uma entrada violenta no joelho direito de Haaland e foi expulso na hora. O golpe foi tão forte que praticamente encerrou a carreira aí de Alf Haaland, e depois o próprio Roy Kane deu entrevista aí dizendo que sim, ele planejou essa vingança por 4 anos. O terceiro caso... Será se o cara aguarda rancor? Mistura futebol com a vida pessoal. John Terry e Wayne Bridge. Os dois foram companheiros de zaga no Chelsea e amigos por anos, até que veio à tona em 2010 que Terry havia se envolvido com a ex-namorada de Bridge. O escândalo foi tão grande que Terry perdeu a abraçadeira de capitão da seleção inglesa e Bridge anunciou que não jogaria mais pela Inglaterra enquanto Terry estivesse nos times. Quando os dois se encontraram de novo num Chelsea vs Manchester City, Terry estendeu a mão para cumprimentar o ex-amigo no protocolo pré-jogo e Bridge simplesmente seguiu andando e deixou no vácuo. Pô, aqui o Bridge fez o mínimo, né? Se ele desse um soco na cara do Terry, ele tava na razão ainda, né, mano? Então eu acho que faltou aura aí pro Bridge. Deveria ter dado um socão na cara do Terry. Então aqui, rapaziada, acabei de citar alguns casos aí de jogadores que se odeiam extra-campo aí, que é declarado, né? E enfim, espero que você tenha gostado. Oxe, gente, não vai falar não? Os parceiros pra vida toda, Courtois e De Bruyne? E pra melhorar, sou parceiro de seleção? Não vai falar não, cara? Gostado desse vídeo, se você gostou, já se inscreve aqui no canal Vitorando Fute, certo? Eu vi um comentário de um rapazinho aí, eu não vou lembrar o nome do canal dele, falou: Vitorando, você podia trazer vídeos com mais frequência. Então tô seguindo a sugestão de vocês aí. O comentário dele tinha bastante like e eu acho que vocês estão gostando dessa frequência, né, mano? Então ou não, comenta aí, vocês gostariam que o Vitorando fosse mais ativo aí, vídeo todo dia? Enfim, cara, é isso, né? Ele conseguiu dar um resumo legal. Confesso que eu não sabia, cara, a história, eu não lembrava, pelo menos. Se eu sabia, eu não lembrava.
Que começou na treta ali da maldade ali do Thiago Mendes, ou pelo menos a gente crê que seja maldade, aí o Neymar guarda rancor, porque a gente conhece o Neymar, né? O Neymar não é de ficar caladão, não é de perdoar assim tão fácil em algumas situações, e acabou trazendo isso pro Brasil e gerando conteúdo pra todo mundo.